Boa noite, irmãos. Mais uma noite no PGM Presença de Deus, um PGM da Igreja Batista Conexão Cajubi. Muito feliz poder compartilhar a palavra com os irmãos, poder estar se despedindo dos irmãos nessa última transmissão, porque é um motivo muito bom. Não vou poder mais transmitir, porque nós teremos um culto presencial no próximo domingo e você está convidado a comparecer, você está convidado a entrar na nave. A nave vai levantar voo nesse domingo às 8 horas. É primordial, é prioritário que você esteja e que você esteja na nave. A igreja é a nave, a igreja é a arca. Lá nós entramos e temos experiências com Deus. E isso transforma a nossa vida. Isso coloca sentido no nosso viver. E isso é muito importante. Congregar. Senão o apóstolo Paulo não tinha dito que nós precisávamos congregar. Nós precisamos congregar. Amém? E estamos aqui para falar a respeito do texto de domingo, em Atos 15, do versículo 1 ao 5, pregado pelo pastor Marcelo. E naquela passagem da palavra de Deus, há uma narrativa sobre um possível concílio, na verdade um concílio que houve em Jerusalém, para falar a respeito de algumas questões que eram urgentes ali na igreja. O que fazer com os novos convertidos? E dentro daquele grupo de Jerusalém, que estava ali na igreja de Jerusalém, só para a gente contextualizar, Paulo e Barnabé saíram para fazer a primeira viagem missionária, e lá muitas pessoas se converteram, foram curadas, foram até batizadas com o Espírito Santo, na verdade, chegaram à plenitude do Espírito Santo sem ter sido batizadas no batismo de arrependimento, né? Então eles voltaram com esse problema, voltaram para a igreja de Jerusalém transformados pela ação poderosa que Deus aquilo que Deus fez na vida deles. Eles voltaram transformados para a igreja, e a igreja de Jerusalém se reuniu para decidir o que se faria com os novos cristãos. E os judaizantes, os fariseus, um grupo de dentro da igreja de Jerusalém, disseram: é o seguinte, eles vão precisar passar pelo rito judaico, eles vão precisar ser circuncidados, ter a pele do prepúcio cortada, para que nesse sinal que foi posto ali para aqueles que tinham um concerto com Deus de Abraão, no caso esse sinal foi do Velho Testamento, né? No Novo Testamento tem uma passagem que fala que, na verdade, no Velho Testamento fala que vocês precisam ter o coração circuncidado. O que, na verdade, a Bíblia está querendo dizer com isso é que não é sinais exteriores que vão demonstrar se eu sou ou se eu não sou filho. Não é a minha roupa, não é meu jargão. É o selo do Espírito Santo, são os frutos do Espírito Santo que dizem que eu sou filho. É o testificar do Espírito Santo no meu espírito que diz que eu sou filho de Deus. E na verdade isso precisou ficar claro na igreja, né? Então Paulo argumentou o contrário daquilo que os fariseus estavam argumentando. O que Paulo falou é o seguinte: a salvação é pela graça. Vocês se tornam filhos porque recebem o Espírito de adoção. Vocês são feitos filhos adotivos em Cristo Jesus. Filhos de Deus adotivos em Cristo Jesus pelo Espírito de adoção. Paulo está falando, não são sinais exteriores. Não é religião, nem religiosidade, não é lei e nem legalismos, né? É conversão genuína em Cristo Jesus. É AART. Sabe o que é isso, irmão? Eu aceito que eu sou pecador,
que eu preciso desesperadamente de Jesus. Eu aceito, né? Eu me arrependo dos meus pecados, né? E eu recebo Ele na minha vida, eu recebo Jesus na minha vida, e com Jesus eu recebo o Espírito de adoção, o selo do Espírito sobre a minha vida. E aí eu sou transformado à medida que eu vou deixando Ele me transformar. Olha aqui, está resumido aqui, irmão. Não precisam de saber mais nada praticamente, eu só preciso saber que eu preciso receber, que eu preciso aceitar o sacrifício vicário de Jesus naquela cruz, que eu preciso me arrepender dos meus pecados para que eu prove do perdão, para que eu entre de fato com os 2 pés na graça de Deus, que é de graça, que não é por obras, né? E depois do meu arrependimento eu verdadeiramente recebo a salvação, e com a salvação eu recebo o Espírito de Deus na minha vida, e é nisso e por isso que eu sou transformado. 4 letrinhas, irmãos, resumindo todo o propósito de Deus em Cristo Jesus e todo o propósito de Jesus na igreja de Jesus. Passou disso, você percebe como é simples? É simples, a palavra é simples. Eu aceito, eu me arrependo, eu recebo a graça e sou transformado. O que foge dessa simplicidade, é invencionice doutrinária, entendeu? É verborragia religiosa sem sentido, entendeu? É preciosismo linguístico vão, rebuscamento vazio. É disso que se encheu o discurso, né? O discurso teológico sobre Deus se encheu disso, né? Se encheu de invencionices doutrinárias, se encheu de invencionismo doutrinário, se encheu de preciosismo linguístico, e se encheu, fugiu, verborragia religiosa. Isso não é capaz de produzir o Filho. O que produz o Filho é o arrependimento, é a aceitação, é o perdão, é a graça, é o Espírito de Deus transformando a nossa vida. Então aquele primeiro concílio foi para que os cristãos entendessem que não há sinal exterior nenhum capaz de provar ou de mostrar que eu sou ou não filho, mas é o Espírito de Deus que testifica no meu espírito que eu sou salvo em Cristo Jesus e por isso sou filho. Então, na verdade, a gente precisa voltar para Jesus, a gente precisa voltar para a simplicidade. É simples, irmão, é simples. É Jesus transformando, é eu dando lugar para Ele, é Ele entrando dentro de mim, me selando para a salvação com o Espírito dele, com o Espírito Santo, e eu sou transformado à medida que eu deixo Ele agir. Resumiu, irmão, fechou a história, né? Só que a gente se distanciou de Jesus, irmão. É triste ver como a igreja se distanciou de Jesus. Então, eu te convido, e eu também me convido, porque às vezes a gente se distancia de Jesus. Às vezes a gente quer viver nossa própria vontade, a gente quer viver do nosso próprio jeito. Eu sei que não é fácil permanecer na fé, como eu disse no último PGM, mas basta que a gente novamente se aproxime de Jesus, como igreja, no macro e no micro, como pessoa, como membro do corpo de Cristo. Preciso novamente dessa simplicidade da fé em Cristo Jesus. É isso que vai mudar a minha vida. Ficou claro, irmão? É AART. Aceito, me arrependo.
É simples, né? Parece que não poderia ser tão simples, mas é simples. Aceito, arrependo, recebo e sou transformado. Que coisa maravilhosa! Diante disso, toda essa parafernália teológica e filosófica que o homem usou ao longo dos anos para tentar compreender o propósito de Deus, para tentar colocar a mensagem, essa revelação que é simples, o homem fez o seguinte: ele colocou numa cama de Procrusto. O que é uma cama de Procrusto? Procrusto é um mito da filosofia grega. E Procrusto, ele tinha a casa dele à beira do caminho, e a cultura grega, ela prezava muito pela hospitalidade. Então os gregos eram hospitaleiros, e Procrusto morava à beira do caminho, e ele chamava as pessoas para pousar na casa dele, e ele dava a cama dele para a pessoa deitar e dormir. E depois que a pessoa dormia na cama dele, se a pessoa fosse menor que a cama, ele esticava a perna das pessoas. E se a pessoa fosse maior que a cama, ele cortava a perna da pessoa. Então, o que significa colocar a revelação que é simples numa cama de Procrusto? É eu, por conveniência, esticá-la ou espichá-la para corroborar os meus argumentos, ou cortá-la para fazê-la se ajustar às minhas crenças, se ajustar àquilo que eu creio, né? E ainda muitas vezes fizeram isso ao longo da história com intentos, com má índole, muitos, né, instrumentalizados pela ideologia política, instrumentalizados pelo Estado. A igreja colocou a mensagem, a revelação de Cristo, que é simples, colocaram numa cama de Procrusto. Mas nós, enquanto igreja do Senhor Jesus, motivados que estamos para novamente estar num culto presencial, nós vamos cultuar a simplicidade. Nós vamos ficar no AART. Eu aceito. Primeiro, eu aceito que sou pecador. Segundo, eu me arrependo. Terceiro, eu me rendo. Poderia também chamar eu me rendo, né? Mas terceiro, eu recebo vida de Deus dentro de mim. E essa vida de Deus, chamada Espírito Santo, por ela e nela eu sou transformado. Amém? Vamos ficar com a AART? Vamos esquecer as invencionices doutrinárias, vamos esquecer a verborragia religiosa, vamos esquecer os preciosismos linguísticos e ficar na simplicidade do Evangelho. Viver Jesus dia após dia. Amém? Eu te convido, e se você quiser viver Jesus, estaremos juntos no domingo, buscando a presença de Deus, aceitando, se arrependendo, recebendo e sendo transformado por Ele. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar por mim e por você, Pai. O Senhor conhece o nosso coração, sabe que nós somos imperfeitos, sabe que nós precisamos muito de Ti. Deus, que aquele entendimento do Concílio de Jerusalém possa reverberar em toda a Tua igreja, para toda a Tua igreja entender, meu Pai querido, que não é por legalismo, que não é por religiosidade, que não é por preciosismo linguístico, que não é por invencionice doutrinária, Pai, que não é por nada desses sinais exteriores, mas é pelo selo que nós recebemos, que nós somos filhos, e deu-lhes o direito de se tornarem ou serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem. Amém? Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Deus abençoe e até domingo, irmãos. Amém. Tchau, tchau.